Às vezes você não tem aquela sensação assim de que todos os dias são iguais e você acaba caindo com facilidade na monotonia, no tédio do cotidiano. Eu sinto lhe informar uma coisa meio óbvia, mas, como eu sempre falo, o óbvio às vezes precisa ser relembrado. Mas os dias, principalmente do adulto, eles são todos iguais, são repetitivos. Eu sinto que o que pede mudança, o que pede movimento é algo interno, é uma percepção de mudança de algo interno que, consequentemente, vai refletir no seu externo. Eu acredito muito nisso, que o nosso interno reflete na maneira que a gente vê o nosso externo, que a gente vê o mundo, as pessoas. Então eu sinto que você precisa, para ter dias diferentes, dias mais significativos, a gente precisa se permitir fazer acontecer dias diferentes. A gente precisa meio que se forçar o nosso olhar a uma mudança, a perceber, ver o mundo de forma diferente. E isso a começar por coisas básicas, assim, no dia a dia. Sei lá, se você acorda todos os dias no mesmo horário, toma o mesmo café da manhã, todos os dias toma banho ouvindo música, vai pro trabalho ouvindo podcast, chega, faz um jantar qualquer, assiste uma série qualquer e vai dormir. Sinto lhe informar, mas todos os seus dias serão iguais e você tá meio que paralisado, assim, por conta dessa rotina. Então, começa por pequenas mudanças, assim, diárias. Sei lá, se permite 3 vezes na semana tomar um café da manhã diferente. Se você toma banho todo dia ouvindo música, se permite só tomar um banho em silêncio, olhando para fora da janela, prestando atenção na água caindo no seu corpo. Ou se você costuma sempre tomar banho em silêncio, coloca uma música, coloca, sei lá, uma vela aromática. Se você vai pro trabalho todo dia ouvindo música ou podcast, se permite ir em silêncio, só observando o mundo ao seu redor, as pessoas. E principalmente, se força a consumir coisas diferentes. Música, por exemplo, a gente tem aquela playlist que a gente ama, aquelas músicas favoritas que a gente quer consumir todos os dias, repetidamente, mas se permite ouvir coisas diferentes. Atualmente eu tô ouvindo aquela playlist 1001 músicas. Eu tô com cobertura aqui porque tá muito frio, gente, meu Deus. Eu tô ouvindo aquela playlist 1001 músicas pra ouvir antes de morrer. Tem o livro, né, tem vários livros com títulos assim, né, mas... sei lá, 1001 livros pra ler antes de morrer, 1001 músicas. Essa playlist tem no Spotify e eu estou ouvindo ela agora. E assim, não são todas as músicas que me agradam, que eu gosto, que se tornam favoritas, mas é muito interessante consumir coisas diferentes do que você está acostumado a consumir. Eu sinto que aguça a nossa criatividade. Se permite assistir coisas diferentes, sei lá, filmes, séries diferentes. Eu achei uma lista com uma curadoria de especialistas do cinema com os maiores clássicos de todos os tempos e eu tô assistindo todo final de semana um filme dessa lista. Eu vou deixar aqui embaixo caso vocês queiram assistir também. E assim, mesma coisa das músicas, não são todos os filmes que eu gosto, que se tornam favoritos, mas até o momento não teve um filme dessa lista que eu assisti que não mudou a minha percepção sobre alguma coisa, ou não me ensinou alguma coisa, alguma frase ali que me marcou muito. Livros, a mesma coisa. Sei lá, se você só lê livros clássicos, se permite ler um livro contemporâneo bem diferente, assim, do que você está acostumado a ler, para você sair da sua bolha. Sei lá, um livro de literatura japonesa, por exemplo, Querida Combine, é um livro que eu indico demais. É uma cultura muito diferente da nossa. Eu sinto que faz a gente sair da nossa bolha, expande os nossos horizontes, faz a gente olhar para o mundo, para as pessoas de forma diferente. Mesma coisa, se você só lê livros contemporâneos, se permite se arriscar a ler um clássico. Que mais? Hobbies, se permite aprender coisas novas. Aprender coisas novas também é algo que aguça a nossa criatividade. Sei lá, bordado, pintura, aprende a desenhar, fazer crochê, a tocar um instrumento. E o hobby não é para você ser muito bom naquilo que você está fazendo, é apenas para você testar coisas novas. Vai que você descobre que você tem um dom aí que você nem sabia porque você nunca se permitiu testar alguma coisa nova, aprender alguma coisa nova. E a última coisa,
E eu acho que uma das mais interessantes, legais, é o caderninho inteligente. E não é aquele caderno onde a gente consegue arrancar a folha e depois colocar. É um outro conceito, uma outra ideia de caderno inteligente. Nesse caderninho aqui, eu já tive vários cadernos desse, não sei qual caderno é esse que eu tô, mas já tive vários. Eu anoto coisas interessantes, coisas inteligentes que eu aprendo ou que eu leio, alguma frase que eu escuto em algum filme. E a mesma coisa daquela que eu falei sobre decorar frases, e aí você começa a fazer associações com frases de livros muito diferentes, assim. E a mesma coisa com o caderninho. Eu sinto que você, às vezes, começa a fazer associações de áreas de conhecimento muito distintas, assim. E é muito interessante. Outra coisa também que aguça muito a criatividade. Muitas das coisas que eu escrevo, das ideias de vídeos que eu tenho para trazer, compartilhar aqui com vocês, vem desse caderninho, das coisas que eu acabo anotando, aprendendo, estudando. Então, é uma baita dica essa do caderninho. E assim, todas as coisas que eu falei estão mais voltadas para a área das artes, assim, dos estudos, do conhecimento, da literatura. Mas é porque eu acredito, assim, que todas essas coisas, a literatura, os estudos, a arte, é o que abre caminho pra gente evoluir, pra gente ter dias diferentes, pra gente ter essa mudança interna que, como eu falei, vai refletir no nosso externo, no nosso dia a dia, em como a gente vê os nossos dias e na mudança de um dia para o outro, porque através do conhecimento, da leitura, você se modifica, você se torna outra pessoa a cada dia, então, consequentemente, a vida se torna diferente. Inclusive, tem uma frase belíssima, belíssima do Beethoven, que eu ouvi ou eu li em algum lugar muitos anos atrás e que eu nunca esqueci dessa frase, que é a seguinte: não apenas pratique a sua arte, mas force seu caminho para os seus segredos, pois ela e o conhecimento podem elevar os homens ao divino. Mas assim, tem uma coisa que a gente precisa ficar atento em relação ao conhecimento e à evolução através do conhecimento, para a gente não cair num mundo de ilusões e achar que a gente tá avançando, que a gente tá evoluindo, mas na verdade a gente tá ali em uma rodinha de ratos e não consegue perceber. Uma maneira que eu achei de ilustrar, assim, como eu penso o conhecimento, que eu acho que vai ficar mais claro isso que eu tô querendo trazer aqui para vocês. Primeiramente, o conhecimento, ele é infinito, é ilimitado. E eu imagino que o conhecimento é como se fosse várias salinhas, assim, que a gente vai passando de uma salinha para outra. E cada salinha é maior do que a anterior. Então, por exemplo, a gente tá aqui na salinha número 1. A gente aprendeu tudo o que era possível dessa salinha. E aí a gente passa para a salinha número 2, que é um pouquinho maior do que a salinha número 1. E aí a gente percebe, nossa, tem muito mais coisa para aprender do que eu achei que teria. Eu achava que eu já sabia tanto, mas percebo quão pouco eu sei. E aí você passa dessa salinha número 2 para a salinha número 3. E o seu conhecimento, a sua visão de mundo expande. Você percebe que tem muito mais coisa para aprender do que você imaginava. Por isso que as pessoas que gostam de estudar, assim, que estudam bastante, têm essa sensação de que quanto mais você estuda, menos você sabe. É porque você vai expandindo a sua mente, essa é a real. E outra coisa, por isso que muitas vezes a gente acaba mudando muito de opinião. Porque quando você estava aqui na salinha número 1, você sabia o que cabia nessa sala aqui. Então, sua opinião sobre determinado assunto era X. Você passou para a salinha 3, você ampliou o seu conhecimento de mundo, você ampliou os seus conhecimentos, você se tornou uma pessoa mais inteligente. Então, muitas das opiniões que você tinha quando estava aqui na salinha número 1, elas vão cair por terra, porque não vão mais fazer sentido, já que você adquiriu mais conhecimento sobre determinado assunto, e é por isso que as pessoas acabam mudando muito de opinião. E é por isso que eu acredito que o conhecimento, ele vem junto com o conhecimento a humildade. E eu vinculo muito isso àquela frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Por que Sócrates falou isso? Porque ele sabia pouco ou porque ele queria dar uma de humilde? Não, é porque na real ele sabia muito e eu acho que ele vislumbrava isso, ele entendia que quanto mais se estuda,
Mas você percebe que pouco você sabe e com isso vem junto a humildade. Por isso que a gente precisa estar atento essa questão da arrogância, assim. Tem muitas pessoas que aprendem alguma coisa, se aprofundam em algum assunto e acabam se tornando pessoas arrogantes, pessoas que não se permitem ouvir opiniões contrárias, não se permitem ouvir a opinião de outras pessoas que talvez sobre esse assunto X não saibam tanto quanto você, mas sabem muito sobre o assunto Y, que pode agregar nesse assunto X. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Meu Deus, eu falei que ia ser didática, mas não sei se eu tô conseguindo ser muito didática no que eu tô querendo dizer. Então, assim, a gente precisa ficar muito atento a essa questão da arrogância, porque muitas vezes a gente não externaliza a nossa arrogância. Isso aconteceu comigo, sei lá, um mês atrás. Tem situações onde a gente é arrogante, mas apenas dentro da nossa cabeça, porque a gente tem noção das coisas, né, e a gente não fica externalizando tudo que a gente pensa. Mas dentro da nossa cabeça a gente está sendo uma pessoa arrogante. Isso também acaba nos paralisando, nos deixando preso a uma salinha e ali, rodando numa rodinha de ratos e tendo essa falsa ilusão de evolução, de que a gente está aprendendo mais e evoluindo. Então, eu acredito muito nisso, que conhecimento e a virtude da humildade caminham lado a lado, e por isso que eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, não só a nossa arrogância em relação aos outros, quando a gente externaliza isso, mas principalmente estar atento aos nossos pensamentos, se a gente não está sendo arrogante em muitas situações, mas apenas dentro da nossa cabeça. Esses dias eu vi uma pesquisa que estão fazendo com inteligência artificial e médicos em relação a diagnósticos, assim, e o índice de acerto da inteligência artificial foi de 80% e dos médicos humanos foi de 20%. E eu fiquei pensando sobre isso, porque a inteligência artificial, ela é alimentada através do conhecimento dos seres humanos, né? Não é um negócio ali à parte. Vocês conseguem entender como a inteligência artificial, ela faz o que a gente muitas vezes não tem a capacidade, que é unir conhecimentos que a gente não teve a ideia ainda de associar? Então, por isso que muitas coisas a gente ainda não tem respostas muito claras sobre política, enfim, porque a gente ainda não conseguiu achar a melhor associação entre as coisas. Então, você entende como essa postura de humildade, ela reflete no nosso avanço? Eu não sei se tá fazendo sentido isso que eu tô falando, meu Deus. Será que as pessoas estão entendendo? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Às vezes, já falei isso em alguns outros vídeos, que eu sinto que dentro da minha cabeça eu tenho as opiniões, as coisas que eu quero falar muito bem articuladas, mas a hora que eu vou falar através da comunicação não consigo ser tão clara quanto eu gostaria, ou eu fico andando muito de um assunto a outro e acaba tornando meio confuso o que eu estou querendo falar. Mas, enfim, espero que esse vídeo tenha feito sentido, que você tenha conseguido entender o que eu quis dizer com tudo isso. Espero que esse vídeo seja útil de alguma forma, que tenha te ajudado de alguma forma. Então era isso, obrigada por você ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Um beijo!